Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, como é nosso costume no domingo de manhã, em Gênesis. Estamos já há 5, 6 domingos estudando esse maravilhoso livro. Livro que conta a história do começo do mundo, começo da vida, começo do pecado, começo da morte, começo do casamento, como veremos hoje. Gênesis 2, de 18 a 25. Escute com fé a leitura da palavra do Senhor, livro de Gênesis, começando a partir do verso 18 do 2º capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse tempo juntos. Deus eterno, nós pedimos pela Tua misericórdia que nos ensine por meio do Teu Santo Espírito, que tire de nós toda desatenção, toda coisa que nos afasta do Senhor agora e que nos dê corações atentos para ouvirmos e aprendermos, corações maleáveis para sermos moldados por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. É o título de um livro que se tornou um best-seller alguns anos atrás. Ele basicamente mostrava, insistia no fato de que homens e mulheres são tão diferentes na forma de abordar algumas situações da vida, na hora de responder às coisas, que é que nem se fossem seres de planetas distintos. Para investigar mais essa questão, montei essa semana um comitê temporário de apoio criativo homilético. Pedi 4 homens e 4 mulheres que me ajudassem a ver formas em que homens e mulheres são diferentes. Vou preservar a identidade deles para a proteção deles todos. E sim, é um pouco injusto e estereotipado, mas você vai aguentar. Vamos lá. A lista foi cheia de pérolas, há uma breve seleção. Homens são de exatas, mulheres são de humanas. Homens são de Tolkien, mulheres são de Jane Austen. Homens são de The Walking Dead, mulheres são de Grey's Anatomy. Homens são de levar refrigerante, mulheres de levar salgado e doce. Aliás, um parênteses, quando eu vou na reunião dos homens, tem uns 10 garrafas de refrigerante e um bolinho. Quando eu vou na reunião das mulheres, tem 70 mulheres, 90 pratos e uma garrafa de refrigerante. É verdade. Homens são do karatê, mulheres são do balé. Homens são da 4 rodas, mulheres da Cláudia. Homem toma expresso, mulher toma mocha latte macchiato. Homem passa frio sem reclamar, mulher reclama de frio sem estar frio. Homem usa Linux, mulheres Mac OS. Segundo a pessoa, Windows é unissex. Homens são Coca-Cola, mulheres são suco de abacaxi com hortelã já batido com adoçante. Homens são churrascaria, mulheres são do brunch. Homens só querem saber se vai ter coxinha no casamento, enquanto as mulheres cuidam de cada detalhezinho. Homens são do adicional de bacon, mulheres preferem o cookie de sobremesa. E assim a gente vai falando acerca de como a vida é diferente para homens e mulheres. E essa semana na Casa Garófalo,
Após a mudança para o novo apartamento, essas diferenças ficaram bem claras em 2 pequenos incidentes. O primeiro deles é o episódio do furo na parede. Um rapaz que estava lá em casa para fazer alguns consertos elétricos, preparar algumas coisas na máquina, eu pedi para ele aproveitar a furadeira e colocar os furos ali na parede onde iria a televisão. E claro, nós 2 juntos estudamos, medimos, pensamos e furamos errado. Furamos lado a lado, quando era para ser em cima e embaixo. Uma vez percebido o erro, foi fácil, furamos do jeito certo, prendemos com a TV e a TV ficou ali bonitinha. Liguei para a Annelise e falei, amor, a gente furou errado, mas está tudo bem, já furamos certo, botamos, e olha que legal, nem dá para ver os furos errados. Silêncio do outro lado da linha. E eu completei, mas você sabe que os furos estão lá, né? Tá bom, a gente preenche o furo. Mulheres. O outro episódio é o episódio do registro errado de água. Ilustra bem o princípio de homens que acham que sabem o que estão fazendo e que são orgulhosos demais para pedir ajuda. E resolvem, não, eu vou fazer isso sozinho. Qual é a dificuldade de instalar um filtro numa casa? E claro, quando você erra o registro e acha que está fechado, e você puxa aquele plug da parede, você tem uma surpresa. Quando vê um jato de força astronômica no seu peito, e você começa a engolir água e não consegue fazer nada, e nem chegar no jato. E a Débora está ali jantando do lado, e começa a ficar encharcada, e gritando, e chorando. E aquela situação, eu tentando pôr um negócio, e a tomada ficando molhada, e começando a fazer uns barulhos estranhos. E a Annelise, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Parece mesmo que homens são de um planeta e mulheres são de outro. De tão diferente que a gente é. E claro, um pouco disso é estereótipo, é exagero. Annelise achou ruim que Walking Dead ficou no dos homens, porque ela gosta também. Mas hoje a gente vai falar maravilhosamente acerca dessa coisa histórica, dessa coisa impressionante que Deus fez. Deus fez homens e mulheres e intencionalmente os fez diferentes, embora também sejam parecidos. E nós temos que entender que a Bíblia nos ensina que a maravilhosa unidade na diversidade, diversidade na unidade. De todas as coisas que existem nesse planeta maravilhoso que Deus fez, não tem nada mais impressionante do que o homem e a mulher. E de todos os relacionamentos maravilhosos que existem nesse mundo que Deus fez, não tem nenhum relacionamento entre criaturas que seja mais impressionante do que o casamento. E hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre como Deus estabelece na sua ordem criada um relacionamento que na unidade e na diversidade servem para espelhar o próprio Deus e a relação de Jesus Cristo com a sua igreja. Hoje, queridos, nós vamos ver em resumo que Deus fez o casamento para que em unidade e diversidade nós refletíssemos a sua glória. E a gente vai ver isso em 2 pontos. Primeira coisa a investigar hoje de manhã é que Deus cria o casamento para o companheirismo na diversidade. Semana passada a gente falou acerca do fato de que Deus fez um pacto de vida, ou pacto de obras, depende do nome, com Adão, naquele seu jardim maravilhoso no Éden. Deus estabeleceu seus limites, colocou ordens, falou como funcionaria, como seria regido o relacionamento entre Deus e o homem, e falou nas penas que estavam implicadas caso o homem desobedecesse. Adão é formado e Deus o coloca nesse jardim maravilhoso e dá para ele uma tarefa de nomear toda sorte de animais. Ele é colocado por Deus no jardim, perfeitamente preparado para que tudo ali florescesse e crescesse. E Adão começa, logo no mesmo dia, a pôr em prática a tarefa de cultivar e guardar o jardim. Como profeta, sacerdote e rei, cabia a ele, e depois aos seus descendentes, a tarefa de proteger o mal, proteger o jardim de todo o mal, físico e espiritual, e ao mesmo tempo cultivá-lo, espalhando esse jardim por toda a terra. E Deus traz os animais para Adão, para que Adão começasse com sua tarefa e também para que Adão percebesse uma coisa. E Deus vai aprovando os nomes que Adão vai dando aos animais. Nós não temos esses nomes. Imagino que fosse mais do que simples convenção. Abutre. Não. Talvez esse nome refletisse algo sobre a essência, de maneira que hoje nós não temos algo mais parecido com o hipopótamo, cavalo do rio, um nome que descreve o que é o bicho em sua essência. E lá vem eles, guaxinins, leopardos, albatrozes, lobo do mar, shih tzus, vai passando tudo ali e Adão vai dando nome. A gente não sabe se Deus trouxe cada subespécie possível e imaginável, creio que não, isso levaria alguns anos, mas provavelmente o básico do jardim. Os animais básicos para que ele investigasse. E nisso tudo, no meio da sua tarefa, Adão percebe algo. E Deus mostra para ele. Em tudo isso, você não encontra alguém que seja o seu par.
Por mais que você tenha bom relacionamento com os animais, por exemplo, vários de vocês têm animais domésticos, periquito, tartaruga, peixe, cobra, cachorro, gato, vários de vocês sabem que o relacionamento que nós temos com os animais é precioso e é bom. Mas mesmo com tudo isso, Adão logo percebe que lhe falta alguém que lhe seja idôneo, que lhe seja adequado, que lhe seja semelhante, alguém que encaixe com ele de uma maneira que nenhum outro relacionamento com animais vai poder. Ele não tem par. E Deus declara, não é bom que o homem esteja só. Recentemente, estudando Eclesiastes, a gente insistiu um dia todo sobre isso, sobre a importância de não andarmos sozinhos. E claro, o casamento não é a única maneira de espantar a solidão na vida. Há várias pessoas que não são casadas e têm oportunidade de partilhar a vida com os amigos, com familiares, com o povo da igreja. Mas especificamente aqui em nosso caso, Deus declara que é importante que o homem tenha alguém ao seu lado para ser a sua auxiliadora, que vai com ele dividir a vida, encarar a tarefa de cultivar e guardar ao seu lado. Ele precisa de uma auxiliadora, uma companheira idônea, alguém que seja apropriado de um jeito que o melhor dos cachorros não vai ser, alguém semelhante a ele e que ao mesmo tempo seja diferente dele, alguém que junte-se a ele na missão maravilhosa que Deus deu para encarar o mundo. E Deus faz para Adão alguém que lhe é semelhante, mas que também lhe é diferente. No próximo ponto a gente vai enfatizar melhor essa questão da mulher ser complementar ao homem, mas veja desde já o propósito criacional de Deus. Ele deseja que alguém seja feito diferente, para que houvesse um relacionamento de coração, um pacto que resultaria eventualmente em intimidade sexual, e isso entre um homem e uma mulher. Queridos, o estabelecimento da família como uma das esferas básicas da humanidade, como a mais básica de todas as esferas de atuação, é vista aqui. Depois nós veremos governo, depois nós veremos igreja, mas no centro disso tudo nós temos a própria família estabelecida por Deus. Ele estabelece o casal e ele lhes dá funções. E ele faz um para o outro, de sorte que são apropriados um para o outro. Veja isso, nós estamos aqui ainda antes da queda. Mas após a queda, a família continua sendo ordem estabelecida e dada por Deus. E a família não é apenas para crentes. O casamento, o ter filhos, é bênção de Deus para toda a humanidade. Todo descrente que desfruta de um bom casamento, que desfruta da alegria de ter filhos e filhas, que desfruta de ter sido alvo de pais que o criaram bem, foram alvos da bênção, da graça comum de Deus, trazendo a família para toda a humanidade. E sim, famílias muitas vezes são difíceis de lidar. Isso vem com a queda, e mais para frente a gente vai falar sobre como isso acontece, a gente vai ver inúmeros exemplos disso ao longo do livro de Gênesis. E a gente vai ver alguns remédios bíblicos para algumas situações específicas. Mas vale a pena notar desde já como a humanidade distorce o que Deus fez. Deus coloca uma ordem e a humanidade em rebelião distorce essa ordem. E são inúmeras as maneiras que a criatividade caída humana rebelde busca para corromper esse plano. Em nosso desejo de sermos lei para nós mesmos, a gente inventa toda sorte de corrupção para modificar a simples verdade de que Deus fez um homem para uma mulher. Poligamia, poliandria, a ideia de um homem se casando com várias mulheres, ou uma mulher se casando com vários homens, é uma ideia que vai contra a palavra de Deus. E é um tanto comum em diversos grupos religiosos, alguns até que se dizem cristãos, mas não são. Outras distorções, o sexo fora do casamento, tão comum hoje em nossos dias, algo extremamente normal aos olhos do mundo, incentivado pelo governo, incentivado por isso ou aquilo, a ideia toda do sexo sem compromisso, de uma noite de amor e paixão, sendo que o sexo era para ser a culminação do relacionamento entre um homem e uma mulher no matrimônio. E claro, além disso, a distorção do relacionamento homossexual, onde ao invés de um homem e uma mulher, temos um homem e uma mulher e uma mulher. Queridos, todas essas são maneiras que a humanidade caída encontra de se rebelar contra Deus e de falar, nós não aceitamos o que tu fizeste, nós queremos ser lei para nós mesmos, nós sabemos o que é melhor. E a gente sacode a mão na cara de Deus e quer dizer para Ele como é que o mundo vai funcionar. Lembre-se, foi Ele que nos fez.
Ele tem direito de criador sobre nós. Ele tem direito de soberano sobre nós. Ele dita como o mundo deve funcionar. Não é do jeito que a gente acha. Deus pega Adão, Deus coloca Adão para dormir, dá uma super anestesia dele, retira um pedaço do seu lado e faz uma mulher idônea para ele. E Adão um dia acorda, depois dessa situação, e ele olha para Eva, e ele fica chocado. Ele fica chocado. Como não ficaria? Como não ficaria, meu irmão? Deus fez tudo muito bom. Então ele dá para Adão algo que é muito bom. Uma mulher maravilhosa para dividir a vida, para dividir o trabalho, para dividir o jardim, para dividir o descanso, alguém para dividir os planos e as tarefas e tudo que viria dali para frente. E Adão, animadíssimo com as possibilidades, reconhece a unidade que tem com ela e a diversidade que tem com ela. Ela parece comigo. Os ossos, a carne e o jeito parece comigo, mas também é diferente. Não sou eu, é ela. Em hebraico ele fala, Deus fez para Ish, que significa homem, uma Isha, uma mulher. E em português eles pegaram essa ideia de varão, varoa, uma palavra parecida. Porque Adão reconhece que aquela ali é parte dele. Não é simplesmente um outro que existe por aí, mas é alguém que é parte dele, que lhe é semelhante. E nisso tudo, queridos, nós precisamos ver a verdade bíblica maravilhosa de que aquela mulher que estava ao lado de Adão não é inferior a ele de maneira nenhuma. Não há nada intrínseco no homem que o faça mais valioso do que a mulher. A mulher também é imagem de Deus. A mulher tem que ter os direitos básicos que todo ser humano tem. Não há nenhuma razão bíblica para você negar às mulheres voto, posses, trabalho. A mulher não é inferior intelectualmente ou nada dessa maneira, como algumas religiões e algumas culturas desse mundo ensinam. E como muitas vezes cristãos, inclusive, ensinaram, infelizmente. A mulher não é inferior. Ela é igual, mas ela é diferente. É isso que Adão reconhece. E o texto nos explica que essa diferenciação resulta no casamento, na união pactual entre um homem e uma mulher. Estes que são diferentes se unem, se tornando uma só carne. Dê uma olhada novamente no seu texto. Verso 22 em diante. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vejam, queridos, que no princípio há essa ideia, essa maravilhosa instrução bíblica de que homem e mulher vão se unir. Por serem iguais e serem diferentes, eles terão a possibilidade de se complementarem. E a função bíblica dada é uma função de companheirismo. É para que ele não esteja só, para que ele não ande sozinho, para que ele não enfrente a vida sozinho. Veja bem, queridos, Deus não cria o casamento não é porque a sociedade exige. Não, a pessoa pode legitimamente optar por não casar. Casamento tampouco é uma forma que Deus arrumou para legalizar o sexo. Já que o povo vai fazer, vou dar um jeito de, pelo menos, diminuir a bagunça. Não. É o objetivo de ter alguém para dividir a vida, o caminho, o trabalho, enfrentar os resultados do mundo quebrado. Para Adão e para Eva, é claro, não fazia sentido falar em pai e mãe. Eles são os primeiros da humanidade. Mas lembre-se, Moisés está escrevendo para o povo de Israel, e ao explicar quem é o homem, quem é a mulher, ele explica para eles. E é por isso que vocês deixam pai e mãe e se tornam uma só carne. Queridos, nós subestimamos a maravilha do casamento. Muitas vezes nós tratamos o casamento como se fosse um mero contrato, como se eu estivesse tratando com alguém para ser meu companheiro de quarto. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar os trapos aqui, a gente divide as contas, a gente divide a comida, divide as tarefas, a gente dorme juntos, esquenta, e assim a gente vai. Muita gente vê o casamento como meramente isso, e do mesmo jeito que eu junto os trapos, eu separo os trapos e vou para outra. A visão bíblica é de algo extremamente profundo. A visão bíblica é de diferentes e iguais se juntando num pacto de companheirismo para se tornarem um, para se tornarem novas pessoas.
Quando o casamento é formado, quando um homem e uma mulher se unem em sagrado matrimônio, é formada ali uma nova identidade. Um novo nome surge, onde um passa a ser do outro e o outro passa a ser do um. Na nossa sociedade brasileira, isso inclusive é marcado geralmente, nem sempre, mas geralmente, literalmente, pela mudança do nome da pessoa. Às vezes os dois, às vezes um só, mas mude ou não o nome no papel, há uma nova identidade sendo formada. Há um novo ser surgindo. Há um casal que se torna uma só carne. E nisso está escrita a instrução bíblica de deixar pai e mãe. Por quê? Porque a partir do momento em que há o casamento, aqueles dois, aquele homem e aquela mulher, formam uma nova unidade tomadora de decisões. Isso é importante. A ideia, queridos, é que nós criamos nossos filhos para que um dia eles tenham a maturidade necessária para se casarem e para eles mesmos tomarem as decisões necessárias da vida. E nós pararmos como pais de tomarmos as decisões por eles. Marido e esposas formam uma nova unidade tomadora de decisão. Mas, infelizmente, esta é uma realidade distante de muitos e muitos casais. Essa incapacidade de cortar o cordão umbilical, seja da parte dos pais, seja da parte dos filhos. Muitas vezes isso começa numa criação doentia, criação de filhos doentias, onde as crianças não são preparadas para crescerem e para se tornarem adultos independentes, sendo, enfim, elevados à condição de irmãos e irmãs dos pais, mas são treinados para viverem na barra da saia da mamãe ou na ponta da gravata do papai a vida toda. Veja o que a Bíblia está ensinando. Casamento é sair de casa. Casamento é deixar pai e mãe. É crescer. Se você está nessa de envolver a sua mãe em toda decisão, contar tudo para ela, cada discussão chega nela, cada probleminha aparece para ela, cada coisa que acontece e você vai para a casa dela, você vai ter um problema sério. É hora de cortar esse cordão. Filhos, saiam de casa. Você casou, saia de casa. Não significa que você nunca mais pode se aproveitar da sabedoria dos pais, é claro que pode e deve. Mas significa que você não é chamado para ficar levando cada decisão, cada ideia, cada problema para mamãe e papai. Você casou, você cresceu, saia. Você que é pai e mãe, é hora de você entender que vai chegar uma hora que seu filho vai casar. Isso significa que ele vai se tornar uma só carne com outra pessoa. Isso significa que seu filho ou sua filha vão passar a ter um relacionamento que é mais importante do que o que ele tem com você. Às vezes isso é um pouquinho chocante da gente ouvir. Ai, mas eu criei meu neném. Mas ele não é uma só carne com você, mamãe. Ela não é uma só carne com você, papai, a garotinha do papai. Eles precisam sair e é essencial que vocês deixem eles saírem. Manda eles embora. Eu sei que o seu filhinho é perfeito e que uma mulher vai roubá-lo de você. Eu sei que sua filhinha é uma princesa e vai aparecer um bandido querendo levá-la para longe. Mas você, pai e mãe, você precisa entender que você tem que se afastar das decisões, parar de se meter nas decisões financeiras, nas decisões eclesiásticas, no planejamento e no cotidiano dos seus filhos. Deixar pai e mãe é parte do casamento. Boa parte dos problemas que a gente vê em famílias envolve isso, uma incapacidade. E aí fica uma coisa torta. Filhos que não conseguem largar os pais e não se relacionam como queridos irmãos, mas uma coisa doentia. Fica esse alerta. Tem o outro lado do alerta também. A Bíblia diz, deixarão pai e mãe e o quê? Se tornarão uma só carne. Isso tem a ver com relacionamento sexual, sim, mas a ideia de tornar-se uma só carne é mais do que isso. Algumas pessoas não conseguem deixar pai e mãe, e outros sequer entendem as implicações de se tornarem uma só carne. Queridos, quando há um casamento, uma nova pessoa é pactualmente formada. E nós temos que aprender que a gente tem que dividir a vida. A gente às vezes escuta falar, por exemplo, de casais que dividem o dinheiro de uma forma que não é sadia. Meu dinheiro e seu dinheiro. Emprestei R$100 para minha esposa. Minha esposa está me devendo 200. Uma separação que é completamente estranha, a ideia de que agora nós somos uma só carne.
meu salário, seu salário, minha dívida, sua dívida. Isso é o oposto de se tornar uma só carne. Quando nós criamos uma nova identidade pactual, tudo que é meu é dela e tudo que é dela é meu, as dívidas, os problemas, os sonhos, os direitos, os projetos, toda a vida. Isso diz respeito, inclusive, a planos. Por vezes, pessoas casam, mas vivem como se fossem meros companheiros de quarto. Os planos dela, os sonhos dela, se der certo da gente andar juntos, tudo bem. Mas se o sonho dela é se mudar para a Europa, o meu sonho é me mudar para a América do Norte, a gente vai e tudo bem. Não. Uma só carne, identidade de coração. Os que eram totalmente separados agora se convergem e se tornam só um. Casamento envolve, querido, reorientação da vida. A vida não é mais centrada em você. Agora você vive para o outro. Agora você vive para ela ou você vive para ele. Você não é mais seu. Você pertence à sua esposa. Você pertence ao seu marido. Tornar-se uma só carne no pacto de companheirismo. E sim, como carne vai ter espinho, como toda carne. Na melhor música que conheço, já feita sobre casamento, novamente Samuel Uria, ele toca nessa questão. Procura depois por aí. A música se chama Eu Seguro. E ele fala acerca do fato de que um dia o espinho da carne que partilhamos vai inflamar. E se você acha que tornar-se uma só carne vai impedir todo tipo de problema e não vai criar confusão, é porque você esqueceu que somos carne corrompida por causa da queda. E no dia que a gente pregar sobre a queda, a gente entende melhor, a gente vai ver melhor o que acontece no casamento. Mas agora é hora de você entender. O propósito de Deus no casamento é que haja uma união de duas pessoas num pacto maravilhoso de companheirismo. Essa era a primeira coisa que a gente precisava explorar hoje. A segunda coisa é que nesse contexto nós temos que ver que a Bíblia nos ensina que homens e mulheres têm valor igual, mas têm funções diferentes. A gente chega nesse ponto então em que a gente fala sobre o lugar da mulher na criação. E quando a gente lê Efésios 5, a gente até dá uma travada na hora do verso 22 ali, né? Dá uma engasgada na hora de ler aquele negócio de submissão. E sempre que a gente começa a falar sobre o lugar da mulher, alguns já começam a ficar nervosos, talvez você esteja um pouco nervoso, não fica não. O lugar da mulher não é no tanque, nem no tanque da área e nem no tanque de guerra. E tem muita luta, tem muita confusão, tem muita incompreensão, tem muitas ideias não bíblicas sobre esse assunto. E tem o machismo, e tem o feminismo, e tem outros ismos que se metem na nossa cabeça e às vezes a gente esquece de simplesmente ver o que a Bíblia fala e por que Deus faz as coisas do jeito que faz. Nós entendemos que as Escrituras nos ensinam o seguinte: homem e mulher têm valor igual e funções diferentes. Simples, né? Valor igual, funções diferentes. Vamos amarrar isso na ideia do próprio Deus, vamos entender melhor. Na própria Santa Trindade, pensa em termos de valor e função. Ao falarmos da Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, qual deles é mais poderoso? Qual deles é mais glorioso? Qual deles é mais importante? Não faz sentido nenhum responder essa pergunta, porque os três são iguais em valor. As três santas pessoas da Trindade são iguais em valor, glória e poder. Mas, quando se trata da obra de redenção, do trabalho de salvação do seu povo, todos fazem a mesma coisa? Qual dos três morre na cruz? Deus o Filho. Qual dos três aplica a redenção, abre nosso coração, nos regenera, nos santifica, nos faz todas aquelas coisas? Deus o Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, três pessoas com o mesmo valor, funções diferentes. Guarda esse princípio. Esse princípio tem que entrar no seu coração, senão você não vai entender o que a Bíblia ensina sobre homem e mulher. Valor igual, funções diferentes. E aqui a gente chega ao que chamamos de complementarismo bíblico. O que quer dizer isso? Que homens e mulheres são complementares, que eles têm funções diferentes na esfera familiar e na esfera da igreja.
Homens e mulheres são diferentes. A brincadeira que eu fiz no começo mostra que a gente entende isso em algum nível, que Deus nos fez para ver a vida e para experimentar a vida de uma maneira diferente. Temos sensibilidades, temos reações, temos temperamentos que são diferentes. E veja bem, queridos, essa separação de funções não é o resultado da queda. Não é. Na queda, o que acontece é que essas funções que deveriam funcionar harmonicamente passam a funcionar em desarranjo. E começa a haver conflito, começa a haver exacerbação, radicalização, mas a ideia de que somos diferentes em função, ela é criacional. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios, argumenta a favor da liderança masculina na igreja, ele não faz um argumento baseado na cultura do seu tempo. É importante que você veja isso. Paulo nunca faz um argumento cultural. Todo mundo sabe que os homens são mais importantes. Todo mundo está acostumado que o homem lidera. Isso ou aquilo. Não. O que Paulo faz, ele volta para a criação e ele fala, porque primeiro foi criado o homem e em seguida foi criada a mulher. O que Paulo está explicando naquela passagem é que a liderança espiritual é dada ao homem desde a criação. Não é porque o homem caiu, não é porque houve a queda. Vamos explorar melhor essa ideia. Valor igual. Diferente do mundo antigo, nós como cristãos temos a maravilhosa verdade acerca da mulher. A mulher é extremamente valiosa. A mulher é mais valiosa do que qualquer outra das criações de Deus. Ela é valiosíssima porque ela é a própria imagem de Deus. Só tem uma coisa em toda a criação que se compara à mulher em valor: o homem. E veja, não é bíblico dizer, como alguns dizem, que as mulheres são menos importantes, ou que as mulheres são mais importantes. Vai contra a Bíblia. Por exemplo, uma sociedade que prefere ter filhos meninos do que filhas meninas, como em algumas partes do globo. Como cristãos, nós devemos ser defensores do valor das mulheres. É até engraçado falar isso, mas em tempos modernos passa a ser necessário, em alguns contextos, defender o valor do homem também, como imagem de Deus. Às vezes a sociedade vai se tornando feminilizada a tal ponto que homens deixam de agir como tal. Masculinidade e feminilidade são complementares e são necessários. Papéis diferentes, é o que a Bíblia nos ensina. Voltemos ao texto que a gente leu hoje durante o culto de Efésios, capítulo 5. Abre a sua Bíblia lá para a gente acompanhar. Quero que você veja algumas coisinhas. Efésios capítulo 5, de 22 em diante, Paulo explica como é a vida no lar cristão. Paulo explica como deve ser a vida num casamento, num casal que se uniu para se tornar uma só carne. E de maneira muito interessante, Paulo faz uma comparação entre o casamento e alguma outra coisa. Paulo compara a relação de homem e mulher com a relação entre Cristo e a igreja. É a relação direta que ele faz. É um ponto teológico seríssimo e importantíssimo. Talvez você se lembre disso, mas ao longo do Antigo Testamento, em algumas ocasiões, Deus prometia para Israel que ele seria o seu noivo, que o próprio Deus iria se casar com o seu povo. E no Novo Testamento nós vemos Jesus fazendo promessas semelhantes. Ele se compara ao noivo, certa ocasião, falando com seus inimigos. E depois no livro de Apocalipse nós vemos novamente a ideia das bodas do Cordeiro, a ideia de que Cristo está preparando a sua igreja para ser a sua noiva, e um dia participaremos da grande cerimônia de casamento. E o que a Bíblia nos diz em Efésios 5 é que o casamento é uma ilustração do próprio relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. Cristo é comparado ao homem, a igreja é comparada à mulher. O papel do homem é comparado ao papel de Jesus, e o papel da mulher é comparado ao papel da igreja. O homem no casamento é o líder amoroso, o protetor que a serve. E a mulher tem o papel de a companheira amorosa que se submete e cria vida. Mas por que a gente lê Efésios 5 e engasga? Por que a gente lê Efésios 5 e trava? E se revolta contra isso aqui? E acusa Paulo de ser machista, isso e aquilo? Eu creio que são diversas razões. Uma delas, é claro, é o pecado, que faz com que a gente se revolte contra a ordem natural de Deus. Mas mais do que isso, eu creio que é uma compreensão errada de termos. A gente está acostumado a pensar em liderança como o mundo vê liderança.
Os liderados servem para me ajudar a atingir meus alvos. Os liderados servem para me servir, eu, o grande líder. Os liderados servem para que, se preciso, eu pise em cima deles e passe por cima para que eu cresça. Esse é o padrão de liderança que a gente está acostumado a ver por aí, seja no governo, seja na cidade, seja na empresa. E a gente acha que é assim que a Bíblia está falando que o homem lidera. De maneira semelhante, a gente fala de obediência e submissão e a gente já pensa numa coisa horrível, uma maneira torta. A gente pensa em obediência e submissão como algo ruim e impróprio, porque as autoridades que temos sobre nós muitas vezes são perversas. Junte-se a isso os maus exemplos que nós vemos por aí de liderança. Junte-se por aí os exemplos ridículos que a gente vê de liderados. E qual é a visão popular que nós temos do marido? O marido é um Homer Simpson, o idiota incapaz. E ele é que sabe das coisas. Ou o marido é o Fred Flintstone, o rei do lar que existe para ser servido e jogar boliche. E a gente pensa que é isso que Paulo está falando. Mulher, seja submissa ao seu Fred Flintstone. Corta a unha dele e traz cerveja quando ele voltar do boliche. E a gente tem a visão popular de mulheres como as dondocas que não sabem nada. E a gente quer fugir disso com razão. E o pecado exacerba tudo isso. A serpente vai na mulher na hora da tentação, a gente fala mais sobre isso semana que vem, mas ela estrategicamente vai atrás da mulher para tentá-la, e o homem se omite do seu papel de líder espiritual, deveria ter defendido a mulher, deveria ter dado um tapa naquela serpente, e desde então nós temos seguido o mesmo caminho, a mesma fábrica de desejos impróprios, em que a mulher busca usurpar a liderança masculina, e o homem com alegria se exime e passa para ela. Boa parte da rebeldia que experimentamos vem do fato de que desde a queda aconteceu, nós temos nos recusado a aceitar a forma que Deus faz. Mas vamos olhar biblicamente o que significa liderança e submissão. Deixa o que você conhece de lado. Em teoria, qual é mais difícil? O papel do homem ou o papel da mulher? É fácil, veja a analogia. Quem que faz a parte mais difícil, Cristo ou a igreja? É claro que é Jesus Cristo. E o que Paulo está falando é, homem, ele é o padrão. É ele que você tem que imitar no cuidado com a sua esposa. As mulheres não gostam de Efésios 5 muitas vezes. Quem não devia gostar eram os homens. Porque é muito mais pesado. Vamos pensar no amor de Cristo pela igreja e ver o que significa para o homem para com sua mulher. Primeiro de tudo, Jesus Cristo ama a sua igreja mesmo quando ela não merece, mesmo quando ela é rebelde, mesmo quando ela é infiel. E Paulo está dizendo, marido, ame a sua esposa mesmo quando ela não merece, mesmo quando ela é rebelde e mesmo que ela seja infiel. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo lidera a sua igreja como em serviço. Ele fala em Mateus 20, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. E Paulo está dizendo, marido, lidere a sua esposa em serviço, como Cristo faz. Isso significa, meu irmão, que a sua liderança sobre a sua esposa não é uma liderança de ditador, de opressor. É uma liderança de servo, que serve como Jesus serviu. E que sim, vai lavar louça se preciso, e ajudar a trocar a fralda. Jesus fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, lá em 1 João. E a Bíblia nos ensina também que o marido não deve esperar a esposa merecer ou tomar a iniciativa, mas que ele deve buscar amá-la, mesmo que ela seja rebelde. Você, meu irmão, você é chamado a amar a sua esposa, a fazer o bem sacrificialmente por ela, mesmo que ela não mereça isso em nada. Afinal, foi isso que Cristo fez com sua igreja. Além disso, é uma liderança que é sacrificial. Lembre-se, Cristo liderou-nos a ponto de morte e morte de cruz. Significa que você, marido, é chamado a liderar a tua esposa de maneira sacrificial. Isso significa o contrário do egoísmo do qual falamos ontem no grupo dos homens. Significa o desejo de viver por ela e morrer por ela. E mais do que morrer por ela, se jogando na frente do caminhão heroicamente, ou num duelo ao pôr do sol. Morrer por ela
todos os dias, nas coisas grandes e pequenas, nas coisas bacanas e nas humilhantes. Isso significa, meu amigo, liderança espiritual. Veja o que a Bíblia fala sobre Jesus. Ele fala no verso 25 a 27, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O chamado para você, marido, é um que facilmente você deixa de lado. É o de que você deve liderar espiritualmente a sua esposa. Que você é quem deve ser o incentivador de vir para a igreja no domingo em vez de ir para a festinha. Que cabe a você a iniciativa de buscar ocasiões para falar de Deus, para ler a Bíblia, para orar em família. Que cabe a você buscar criar as condições necessárias para que a tua esposa cresça em santidade. Compre livros para ela, mande artigos para ela, escute mensagens com ela. Voltando para casa, converse sobre o sermão e sobre a aula que ouviu com ela. Você é o líder espiritual da tua esposa, porque você tem a tarefa de fazer com ela o que Jesus faz com a igreja, e Jesus santifica e trabalha pela palavra a sua esposa. Homens, infelizmente, têm abdicado dessa função, e deixam que a esposa seja a única que se preocupa com a espiritualidade familiar. Infelizmente, homens têm usado a verdade de que são o cabeça do lar para se tornarem opressores, para se tornarem malfeitores. John Piper diz assim, John Piper tem bastante material sobre complementarismo bíblico, depois se alguém quiser eu sugiro alguns livros, mas ele diz nos seus livros o seguinte: Cristo não lidera a igreja como se fosse sua filha, mas como sua esposa. Ele está preparando-a para ser co-herdeira, não uma serva. Qualquer tipo de liderança que, em nome do senhorio de Cristo, produza numa esposa que seja imatura, insegura ou fraca espiritualmente, por meio de um controle excessivo, ou de ficar supervisionando cada coisinha, ou dominar opressivamente, não entendeu a analogia de Efésios 5. Não é esse tipo de esposa que Jesus cria. Se você quer ser um homem como a Bíblia ensina, você tem que lutar pela santificação e pela maturidade espiritual da sua esposa. Não mantê-la para baixo. Não rebaixá-la. Não mantê-la pequenininha. Não impedir que ela participe de conversas. Não fazer com que ela fique longe da palavra de Deus, mas incentivá-la a crescer na palavra de Deus. É esse o tipo de liderança. É esse o tipo de cabeça. Jesus Cristo, além de tudo isso, é o líder protetor da sua esposa. Cristo protege a sua igreja como seu rei, a ponto de oferecer a sua própria vida, e a esposa deveria ter a certeza de que, mesmo que ela tenha medo de todos os homens desse mundo, tem um homem do qual ela nunca precisa ter medo: o seu marido. Seu marido não pode lhe oferecer risco, somente proteção. Cristo não é ameaça para a igreja. Cristo é o protetor da sua igreja. Marido, se você tem ameaçado a sua esposa, se você tem feito de forma que com suas palavras ou com suas ações, sua esposa tenha medo de você, é hora de você se arrepender e se tornar mais como Cristo, um líder protetor. Um líder protetor é aquele que se oferece por ela, aquele que dá para ela a segurança de que ele vai prover o que for preciso. Aquele que não faz esporte de rebaixá-la, que não a desrespeita na frente dos outros, que não usa a sua esposa como material de zombaria ou piada, mas que eleva a sua esposa. É isso que Jesus Cristo faz com a sua igreja. Como Pedro fala, alguém que vive a vida comum do lar, alguém que aprende a ser gentil e respeitoso, que cuida da sua esposa como parte mais fraca, mais frágil. A ideia de um vaso frágil e precioso, herdeiros com Cristo crescendo em graça. Veja bem, queridos, que essa responsabilidade primária não significa não envolvê-la em liderança, em decisões, em orçamento, em ensinar a Bíblia para as crianças. O líder que sabe ser líder não fica querendo determinar cada passo, cada coisinha, cada minuto do tempo da outra.
E a esposa, o que faz com tudo isso? Ora, a esposa recebe com coração grato essa liderança. É o que Efésios fala, Efésios 5:22. Sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Veja que belo que Paulo está dizendo. Você é submissa ao seu marido como você já é ao Senhor. Não é que você não conhece submissão. Se você é uma mulher cristã, você já sabe o que é submissão. Você é submissa a Jesus Cristo. Você confia nele para te guiar. Você confia nele para te proteger. Você confia nele para levar o seu caminho adiante. E o que Paulo está dizendo é, aprenda a fazer o mesmo para com o teu marido. Porque ele vai aprender a te amar como Jesus ama. Mas a gente também ouve essa palavra submissão e dá alerta na cabeça e dá dor de ouvido, e a gente perde o ar, e essa palavra tem uma ideia muito ruim entre nós. De novo, a ideia do homem de pé para cima no sofá gritando, mulher, cadê minha cerveja? Mulher, cadê o controle remoto? Não é isso. É como você já faz com Jesus. Aprenda. A tua submissão a Cristo é algo ruim? Espero que não. Mas em resposta ao amor de Cristo por você, você anda em submissão. Essa é a maneira que fomos criados para andar, e essa maneira é mais satisfatória para o coração. Quando nós lutamos para tomar o papel que é do outro, nosso coração não tem paz. Nós apenas começamos a andar em paz quando nós andamos da maneira que Deus nos projetou para andarmos. A submissão da igreja em resposta ao amor de Cristo é grata e é plena. Tudo o que eu quero nessa vida é que Cristo me lidere e me guie. Eu vou atrás dele para onde for. Queridos, submissão não é desigualdade de valor, já falamos disso. Submissão não é infalibilidade do marido, diferente de como é com Cristo, e claro, toda analogia tem seu limite. Maridos não são infalíveis. E vai ter momento em que você vai ter que não ser submisso, se, por exemplo, seu marido estiver fazendo com que você viole a lei do Senhor. Submissão não significa imobilidade, não significa estagnação intelectual, não significa inarticulação, não significa não poder participar das decisões financeiras, tampouco significa obedecer a todos os homens. Veja que a Bíblia nos fala, seja submissa a quem? Ao seu marido. Mulher, você não tem que ser submissa a nenhum outro homem, só ao seu marido. Claro, em situações de autoridade, todos nós somos submissos ao policial, somos submissos ao presidente, etc. e tal. Submissão, biblicamente, é voluntariamente ceder o controle em amor. Submissão envolve respeito, como fala aqui. Submissão envolve você não ficar fazendo chacota do teu marido para as amigas. Não ficar contando as historinhas de como ele é ruim, de como ele é bobo, de como ele é tonto, de como é fácil enganá-lo. Submissão envolve respeito ao homem que Deus colocou para te proteger. E submissão, como fala Pedro, envolve, por vezes, obediência. E, novamente, uma dessas palavras complicadas. É uma obediência como da igreja para com Cristo Jesus. Nunca obediência em questões que violam consciência. Nunca obediência em coisas tolas, mas obediência em impasses que surjam na vida. Em respeito e amor pelo papel que Deus deu ao seu marido. Queridos, não é tarefa fácil. Todos nós temos que melhorar. Tem um amigo pastor que sempre que me encontra, ele pergunta, e aí, está amando sua mulher como Cristo amou a igreja? Eu falo, não, claro que não. Mas eu estou tentando crescer nessa área, e esse é o nosso desafio. Esse é o teu desafio, homem cristão, mulher cristã. Crescer nessa área, crescer em entendimento do que o Senhor te chama a ser e a fazer. Isso é parte da tua santificação. Lembra, a gente falou 2 semanas atrás que Deus está recriando a sua imagem em nós por meio de Cristo. E parte de recriar a imagem dele em nós é nós sermos aquilo que fomos criados para ser. No caso, homens e mulheres com seu igual valor e seus papéis complementares. E parar de resistir e dizer que é cultural, e é temperamento, e é isso, e é aquilo, e fazer o que o Senhor chama a fazer com docilidade. A gente não vai entrar muito nisso, mas quando Paulo depois ensina que no contexto a liderança é masculina, é por causa desse princípio criacional. A igreja segue o lar. Na igreja acontece como acontece no lar. Não faria sentido inverter essa situação quando nós chegamos num contexto da igreja como um todo. Mas nisso tudo, vejam, irmãos, essa é a razão pela qual a Bíblia proíbe casamentos mistos.
A gente insistiu mais cedo que o casamento é para todos. Sim, é para todos, não apenas para crentes. Mas a Bíblia insiste que um discípulo de Jesus Cristo não deve se casar com alguém que seja descrente. Muitas vezes, quando a gente toca nesse assunto, parece simplesmente que a gente está querendo ser o proverbial estraga-prazer. Aquele que gosta de acabar com a alegria dos outros. É o contrário. Porque a Bíblia ensina para você, mulher cristã, que apenas um homem cristão terá a possibilidade de te amar como Cristo amou. Se esse homem não conhece Jesus Cristo, como que ele vai ser o líder espiritual da tua casa? Se esse homem com quem você quer se casar não conhece a Jesus Cristo, qual é a possibilidade dele liderar teus filhos em submissão a Cristo? E a mesma coisa a tua mulher, homem cristão. Se essa mulher com quem você quer se casar não conhece ao Senhor e não sabe o que é se submeter a Cristo, como é que ela vai se submeter em amor a você como faz ao Senhor Jesus? Um inimigo da cruz nunca vai fazer isso por você. Para você, homem cristão, se você se casar com uma mulher cristã, você vai ter o privilégio de ter uma mulher cristã te amparando e te acompanhando como ela faz com o Senhor. Você, mulher cristã, você deve, não se furte ao privilégio de ter um líder espiritual que segue a Jesus Cristo, não se case com um inimigo da cruz. Lou Priolo fala o seguinte: nenhum marido pode amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, até que ele mesmo seja um cristão. O amor descrito em 1 Coríntios 13 só pode ser gerado de forma consistente no coração do homem se ele conhece a Cristo. O incrédulo poderá até produzir alguns elementos do amor verdadeiro por períodos curtos, mas somente o cristão, porque tem o Espírito Santo, pode diariamente amar a sua mulher com amor sobrenatural e sacrificial que Deus exige. Somente um cristão é capaz de tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. Nós crentes, nós maridos crentes, não temos desculpa para sermos impacientes, para sermos indóceis, para sermos incrédulos, para sermos bravos. Nós não temos desculpa, nós temos o Espírito Santo. E nós não temos desculpa para procurarmos, num inimigo da cruz, aquilo que Deus nos dá. Queridos, Deus fez homem e mulher diferentes e iguais. E na sua unidade e diversidade nós refletimos a glória de Deus. E em tudo isso, Ele nos ensina a lembrar da maravilhosa verdade de que o que fazemos em nossos relacionamentos terrenos é um espelho daquilo que o noivo está fazendo por nós. Ele que morre numa cruz para que uma noiva impura e maltrapilha pudesse ser comprada, lavada, preparada, embelezada para o casamento. Um noivo amoroso que por nós deu a vida, a fim de que nós fôssemos um dia apresentados diante dele sem ruga, sem mácula, para o nosso casamento. O chamado para você, cristão, é que imite a Jesus no seu casamento. E é possível. Se você tem o Espírito de Deus, como a Bíblia diz que você tem. Se você tem a Bíblia, que é luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. Não tem por que você viver num casamento que afunda a cada dia. Esse casamento pode ser resgatado, pode crescer, pode ser transformado. Envolve, primeiro de tudo, você parar de querer que ela seja o que ela deveria ser e você buscar ser o que você deveria. E você, mulher, a mesma coisa. E nós podemos, sim, ter um casamento de outro mundo. Para que você vai buscar marido em Marte, se tem marido de Nova Jerusalém disponível? Para que você vai buscar mulher em Vênus, se tem mulher de Nova Jerusalém querendo casar? E nisso tudo, queridos, a gente se prepara para o grande casamento que está por vir, onde finalmente os problemas todos passarão, estaremos com o nosso noivo. Oremos. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso amado noivo, que nos amou quando ainda éramos pecadores e que morreu por nós em nossa imundície, para que nos tornássemos puros e fôssemos santificados. Senhor, nós confessamos que nós, como homens e mulheres, temos falhado em ver a profundidade do que a sua palavra fala acerca de o que é um marido e uma esposa cristão. Nós pedimos, Senhor, que nos dê corações dóceis e que nos ajude, Senhor, a encontrarmos em Ti, na Tua Santa Escritura, o caminho para essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.